Olá, povo de Deus, povo amado, povo querido. Vamos para mais um capítulo do nosso devocional. Ontem foi domingo, não teve o devocional, mas hoje damos continuidade. Amém? Capítulo 15, segundo passo, falar ao monte. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 11, versículo 23a, que é a primeira parte do versículo: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Amém? Então vamos aprender um pouquinho da montanha, né? Um monte, o que é? Um problema que está diante de nós. É algo que impede de nós prosseguirmos. Amém? Então já vamos começar isso. Falar o que? Ao problema. Então o segundo passo é falar ao problema. E quem tem que falar é Deus? Não, somos nós. E é isso que nós vamos aprender. E o missionário vem nos explicando aqui, logo no começo do livro, você pode passar anos orando, pedindo, jejuando, esperando em Deus. Nada lhe acontecerá. É preciso que você fale ao monte, que você fale ao problema, que você fale à doença, que você fale à miséria, à dor, que saia da sua vida. Não é o Senhor que se dirigirá ao seu problema e exigir que ele saia de você. E sim, sabe quem que é? É você que tem que fazer isso, porque Deus já fez a parte dele em relação à nossa libertação dos problemas, libertação dos montes, né? Que nos atrapalha. Agora é preciso que façamos a nossa parte. Aqui está o que remove montanhas, o que remove montanhas? A nossa palavra. Fé não remove montanhas. É de confessar, né, de falar da palavra de Deus que vai remover essa montanha, que vai sair essa montanha. É a nossa palavra de fé. Sem dúvida, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Amém? Então a fé é necessária. É o primeiro passo da vitória. Ter fé em Deus. Mas aí, se você der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. O segundo passo qualquer, falar ao monte, falar ao problema. Aqui ele explica que se já recebi bênção sem entender isso, de modo porque Deus não me abençoará? É verdade. Ele coloca que inúmeras pessoas, inclusive nós mesmos, ele mesmo, já receberam bênção de muitas maneiras. Isso ocorreu porque éramos o que? Crianças na fé. Deus nos ajudou. No entanto, hoje o Senhor espera que tenhamos crescido e passamos a agir do modo correto. Nós precisamos crescer. Nós precisamos buscar autoridade sobre as nossas vidas. Conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus de verdade. Falar que ter fé é muito fácil. Falar que vai mandar o mal embora é muito fácil, mas se você não tiver uma palavra e se você não conhecer a palavra, você não vai conseguir tirar desse problema. Então, quando éramos criança, fazíamos várias coisas que hoje não fazemos mais. Então, para pensar que muitas coisas nós precisamos mudar para que nós sejamos o quê? Vencedor após de ter fé em quem? Em Deus. Então, fale ao problema, a essa montanha, e mande que ela saia da sua frente, que está atrapalhando a tua caminhada com Cristo, de ver a glória de Deus. Aqui ele explica que ele dá um exemplo muito interessante, né? De uma maneira, a fé é o combustível, a palavra é o veículo. Não tem veículo que ande sem combustível, tem? Não. Mas o combustível não vai remover a montanha se você não colocar o quê? A fé. Deus é um Deus de quê? De fé.
ele possui toda a fé, pois é perfeito. Então, quantas vezes a fé veio até você, veio até mim, veio até um missionário após ouvir a palavra de Deus? Ele cria que a bênção era minha, só precisava ordenar que o mal fosse embora. Isso é falar o quê? Ao monte. Entretanto, por não saber disso, continuei sofrendo. E é exatamente isso. Muitos estão sofrendo por continuar fazendo errado. Se Jesus diz que devemos falar à montanha, saiba que este é o único meio da mesma ser o quê? Removida. Se a oração que muitas pessoas fazem para Deus remova certos obstáculos, cura e liberte, fosse o melhor caminho, certamente nos terias recomendado esse caminho. Se pelo jejum ou outro meio obtivemos algum sucesso em remover as montanhas, poderíamos estar certo que Cristo nos teria ensinado a utilizar tais recursos. O que remove montanhas, cura enfermidades, soluciona os problemas e amarra Satanás é a nossa palavra. Guarde isso. Deus não pode fazer coisa alguma até que você tome uma posição, determinando, lembre, a sua bênção. Saiba de uma coisa boa, isso funciona agora mesmo onde você está. Amém? Então Deus nos deu a autoridade para mandar este monte embora, para remover esta montanha, para remover isso, para mudar a tua história. Você não é mais bebê na fé, você já é aquele que já tem a feijoada, só precisa tomar posse e comê-la. Ordenar não é tolerar mais esse mal que continue com você. Preste atenção, me veio a lembrança de Davi, quando foi ao encontro de Golias, em 1 Samuel, capítulo 17. Preste atenção, Samuel ali, Davi ali, ele se deparou com um grande monte, uma montanha enorme, que era um gigante. E ali ele não recuou, ali ele não temeu, ali ele não colocou simples assim, Deus venha, faça. Não, que todos recuaram com medo, falta de fé, falta de posição com a autoridade de Deus. Davi foi e bateu de frente com o gigante. Mas ele deu uma palavra antes, ele deu uma palavra de fé. Lá no versículo 45 diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor de quem? Dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então preste atenção, e ele foi determinando. 46 disse: Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. Faça isso, faça uma oração com autoridade. Davi foi ali com autoridade no nome de Deus. Ele não era do tamanho do gigante, ele era pequeno. A Bíblia diz que ele era pequeno de estatura, mas era grande de quê? De conhecimento. Grande de quê? De fé. Grande de quê? De autoridade. Então use uma oração com autoridade, preste atenção, não é pedir diretamente a Deus, antes é lidar diretamente com o problema, aplicando a autoridade de Deus. Amém? Glória a Deus, faça isso. Então a sua oração com autoridade não é pedir diretamente para Deus, mas antes é lidar diretamente com quem? Com o problema, aplicando a autoridade em quem? Em Deus. Amém? Guarde isso, medite nisso. Não é a fé que vai remover montanha, mas basta uma palavra. Deus abençoe seu dia. Hoje temos culto da prosperidade. Venha buscar ao Senhor,
na área financeira, determinando a tua bênção das tuas riquezas financeiras, que Deus vai fazer a obra. Beijos no teu coração, em nome de Jesus. Quer dizer, Ele já fez a obra. Amém? Toma posse disso. Beijo no teu coração.